Olá pessoas, tudo bem? A gente vai continuar a nossa série de entrevistas. Acho que vocês já conhecem o João agora, o João Geraldo Neto. Vocês já estão aí há 3 programas. Para quem não assistiu, tá aí, o link tá aí, só procurar, vocês vão ver desde o início, vai ser super legal acompanhar. E hoje está aqui comigo Taiguara Fraga, doutor Taiguara Fraga, que é infectologista. E nós vamos conversar sobre tudo relacionado à saúde, né? Dentro do nosso tempo, né? O nosso diretor vai deixar, né? Então você já vai conversar. Taiguara, explica pra gente já de cara assim, então. Tudo bem, né? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Explica pra gente, então, assim, a gente vai falar de PrEP, de PEP, de PrEP sob demanda. O que é a PrEP? Então, primeiro agradecer o convite de estar aqui. É sempre um prazer estar falando sobre prevenção, falando sobre saúde relacionada à infectologia. E, então, o que seria a PrEP, PEP, PEP sob demanda? Vou estar tentando explicar de forma tranquila, né, para que todos possam entender essa ferramenta que é de muita importância. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, como o próprio nome diz, pré-exposição. Antes de você ter uma relação, você já usa uma medicação que vai te proteger contra a infecção do vírus HIV. Ou seja, é uma ferramenta a mais medicamentosa que você já faz o uso antes da relação a fim de garantir essa proteção. A PEP é a profilaxia pós-exposição, como o próprio nome diz, pós-exposição. O que acontece? Às vezes você tem uma relação ali desprotegida, né? Foi exposto a uma infecção sexualmente transmissível como HIV e você tem como recurso essa ferramenta, né? Você tem um período ali de até 72 horas em que você faz o uso de uma medicação que é diferente da PrEP, você faz o uso durante 28 dias e você tem a proteção contra a infecção do vírus HIV. Então, basicamente, essa seria a diferença entre PrEP e PEP. Dentro da PrEP, que é a prevenção, né, profilaxia pré-exposição, como eu disse, a gente tem 2 modalidades, que seria a PrEP diária, que como o próprio nome diz, você faz a tomada diária dos comprimidos, ou a PrEP sob demanda. A PrEP sob demanda, ela tem alguns requisitos. Primeiro, para aquela pessoa que tem no máximo uma relação sexual por semana, em que você faz uma dose de ataque de 2 comprimidos, né, de 2 a 24 horas antes da relação, e no outro dia você toma um comprimido 24 horas após tomar a medicação da dose de ataque, e no outro dia outro comprimido, ou seja, são 3 dias tomando a medicação, ao contrário da PrEP diária que é todo dia utilizando. Seria basicamente essa. Em relação à eficácia, tanto a PrEP sob demanda quanto a PEP diária, elas são eficazes e tem só que tomar cuidado com algumas restrições, que é igual eu falei já sobre a sob demanda. Primeira coisa, não pode ter mais de uma relação por semana, porque senão você vai tomar 6 vezes na semana. Não tem sentido, é melhor você partir sobre a PrEP diária. Outra relação... Não, mas só te interrompendo, então assim, mas se você fez o sob demanda, você teve 2 relações num dia, está valendo. E se, por exemplo, você fez, você tomou antes, vamos supor, dar numa sexta. Então quer dizer que você pode na sexta. No sábado já não valeria. É o seguinte, o que eu falo, a PrEP sob demanda, você tem que meio que programar a sua relação sexual, né? Eu penso assim, hoje eu acho que vai rolar alguma coisa, né? Eu vou numa festa, numa balada, vou sair com alguém interessante, eu acho que pode rolar alguma relação. Então, o que você vai fazer? Você tem que tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes dessa relação. Aí sim, você tomou 2 comprimidos, no outro dia você toma um comprimido e no outro dia um comprimido. Aí você garantiu a proteção para aquela relação. Vamos supor, para sexta. Isso, né? Sexta-feira, vou ter uma relação. Aí aconteceu de sair no sábado. Ah, entendi. Aconteceu por acaso. Sim. Aí você vai ter que prolongar para um dia mais. É porque é sempre assim. Você faz a dose de ataque, mas você tem que fazer o uso 2 dias após a relação também. Então, se eu fiz na sexta, mas transei só no sábado, tive relação só no sábado, você tem que usar 2 dias depois do sábado. E se você usar mais um dia, pula mais um dia. Então você vai prolongando. É por isso que ele diz que não tem sentido fazer a demanda se você for. Por isso que eu pensei. Mas a gente tá pensando assim, numa forma muito hipotética, por exemplo. Mas acontece, viu?
Vale a pena lembrar também que ela tem algumas restrições. Pessoas que produzem o estrogênio, fazem uso de hormônios à base de estrogênio, a PrEP sob demanda já não é indicada, porque a gente tem uma interação desse hormônio. Então ela não é para todos. Então pessoas trans, que é o caso das pessoas trans que fazem uso de hormonoterapia, né, hormônio feminino, e não pode, né? Então, se for uma mulher, um homem trans, né, que fez a transição para o sexo masculino, ela produz o estrogênio ainda, né? Então, não tem essa não é uma ferramenta adequada. Que seria indicado no caso a PrEP diária. PrEP diária, justo. Sim, ainda tem, que bom, né? Tem, sim. E igual eu falei, é igualmente eficaz. Respeitando sempre as indicações para cada um. É porque nessa série a gente até citou, por exemplo, a diabetes. Se você não respeitar ele, o efeito vai ser cortado. Sim. Então é qualquer medicamento que você toma para pressão, é a mesma coisa, é só um hábito. Né? Você tem que passar a ter um hábito. E a vida das pessoas, uma coisa que eu acho importante falar, Nicolas, é que a vida da gente muda. Então, assim, uma pessoa que está tratando hoje a PrEP diária, ela pode chegar num dado momento da vida dela onde ela não tenha mais aquela frequência sexual. Então, ela pode talvez mudar para PrEP por demanda. E talvez no momento ela tenha um parceiro que é soro positivo, que vive com HIV e que está indetectável, que ela resolva abrir mão da proteção dela, porque o relacionamento é só os dois. Então, isso pode variar, né? O bom da prevenção é que você pode flutuar entre as possibilidades, né? É igual quando entra no meu consultório e perguntam, doutor, qual que é melhor? Eu digo, não existe melhor. Existe a que melhor se adapta à sua realidade. Então você vai me dizer o que é melhor para a sua realidade, né? E que é isso que a gente tem que pensar. E tomando de uma forma diária, e acabou que eu esqueci 2 dias. Tá, o que diz o manual? Assim, a gente tem que sempre procurar usar todos os dias, mas existe uma margem de tolerância por forgiveness. Assim, quando eu comecei a conversar com alguns amigos, começaaram a surgir essas perguntas. Ou seja, alguma coisa já aconteceu aí que a gente sabe. E acontece, gente. Porque eu li um negócio eu estava procurando na internet também, eu li um negócio muito legal. Bebida alcoólica faz mal, atrapalha o efeito. Aí a pessoa escreveu assim, atrapalha se você beber demais e esquecer de tomar. Isso, justamente. Mas se eu esquecer 2 dias, então, que não é pra esquecer, tá? Um dia já é ruim. Eu vou falar uma coisa que eu não gosto de falar, porque na verdade eu falo assim, nós vamos mirar no 7, nós vamos usar todos os dias. Mas se você esquecer um dia, ok, acontece. Esqueceu 2 dias, ok, acontece. Os estudos mostram que se você usar até 5 vezes na semana, 4 vezes na semana, você tem um grau de eficácia importante, vai te proteger. Mas isso não é liberdade para você esquecer. Vamos trabalhar com todos os dias. E agora, se esqueceu um dia, igual você falou, esqueceu 2, ok, acontece, não vai criar uma crise de ansiedade. O que importa é você... Aí eu só continuo. Continua normalmente. O que importa é você tentar fazer todos os dias. Tem um negocinho com caixinha escrito dias da semana. Isso. Então, se a pessoa esqueceu e às vezes não sabe se tomou, porque eu tenho esse negócio que às vezes eu não sei se eu tomei alguma Então, coisa, por isso é que é importante você colocar a hora. Porque assim, o corpo não tem um relógio perfeito que vai saber que você vai tomar às 10 horas da manhã todos os dias. Mas quando você estipula que é às 10 horas da manhã, você entende que às 10 horas você tem aquele compromisso. Porque se você tomar a qualquer hora do dia, você não sabe se aquela caixinha que você... Às vezes você perdeu o dia passado e aí você não sabe se você tomou ou não tomou. Então, a hora é importante muito mais por uma questão de rotina do diário do que do corpo em si. É óbvio que o remédio não funciona 24 horas certinho no corpo, né? Ele funciona por muito mais do que isso, inclusive dias. Então, é importante você se organizar com o horário para saber se tomou ou não tomou. Então, organizar. Se organizar. Organizar é simples. Então, assim, tem outras formas de prevenção? Tem, eu só queria deixar um adendo para essa questão do esquecimento. Aí, novamente, as pessoas que fazem uso de estrogênio ou produzem estrogênio, ela tem uma desvantagem. Ali, ela não tem essa permissão de faltar 2 dias, por exemplo. Lá, como tem a produção de estrogênio, dificulta a concentração da medicação. Então, ela tem que usar 6 vezes na semana, no mínimo. Então, assim, a gente tem que ver cada caso, né, conversar com o seu infectologista, tirar essas dúvidas, para você tá dentro de todas as limitações e o que você pode utilizar ao seu favor. Entendi. E às vezes, assim, eu andei lendo também que às vezes não é sempre usar preservativo, né? Porque, assim, previne de outras coisas.
de outras doenças. Quando a gente fala de PrEP, ali não é uma... Eu não estou querendo te dizer que você não é para usar preservativo. A gente tem uma mandala da proteção, que a gente fala, né? Uma estrutura que fala de diversas ferramentas ali disponíveis e que você tem que escolher o maior número possível dessas ferramentas para conseguir o maior grau de proteção. Dentro dessas ferramentas, o preservativo está lá, o uso da PrEP está lá, você se testar com frequência quando você tem alguma exposição para tratar qualquer IST, porque a gente sabe que quando você tem uma IST, você está mais vulnerável à infecção pelo HIV e outras infecções. Você, quando se testa e descobre, por exemplo, que você é portador do vírus, você faz o tratamento você fica indetectável, você não transmite. Então entenda que é uma rede de ferramentas e que eu quero que o meu paciente ele consiga pegar o máximo possível ali de ferramentas para conseguir o maior grau de proteção para ele. Eu jamais vou obrigar, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa. É de acordo com a realidade dele, o que cabe para ele. Eu vou apresentar como médico, né, as diferentes ferramentas e ele vai fazer uso da maior quantidade possível. As imunizações é do ser humano. Se você falar assim, não faz isso, dentro disso entra também até as mesmas vacinas, né? A gente tem vacina contra HPV, vacina contra hepatite B, vacina contra hepatite A. Então a ideia é essa, são ferramentas e você tem que tentar utilizar o máximo possível. Agora, só te falar uma coisa, é que essa ideia que a gente teve a vida toda, 40 anos dessa ideia prescritiva de camisinha, vinha muito da ideia que a gente não existia uma prevenção combinada, que é tipo esse cardápio, né? Então, quando surge essa ideia de que usar a PrEP, além lá do acidente da profissional de saúde, também usar para o sexo, a PrEP surge no mundo e toda essa ideia, a gente não fica mais com essa ideia de que tem que usar a camisinha. Porque tem gente que não quer usar, tem gente que não consegue usar, tem gente que tem alergia. Isso, eu ia falar da alergia, por isso que eu acontece. Então, assim, o que acontece é que eu acho que essa mandala da prevenção combinada que ele tá falando, ela traz uma ideia de respeito à autonomia do indivíduo, sabe? Que eu acho que é mais... E considerando o prazer como uma parte principal. Quando a gente fala de sexo, a gente não pode esquecer que a gente tá falando de uma coisa tão íntima de uma pessoa e ela tá ali despida, de fato, nua de todo e qualquer preconceito, inclusive dessas amarras que ela tem a vida toda, né? Daquelas imagens horrorosas que a gente via nas campanhas lá que a gente falou no primeiro programa, né? E então, assim, a gente não tem essa prescrição, e eu gostei do que ele falou, eu fiquei morrendo de medo dele falar uma coisa diferente, porque é isso, a gente não fica nessa coisa de tem que usar camisinha porque a PrEP só protege contra o HIV. É verdade, mas o HIV é a doença mais grave que tem, sexualmente transmissível. A infecção, né? Então, a gente controla essa, a gente monitora as outras, a gente orienta. Uma pessoa que está fazendo PrEP, ela está sendo orientada de 3 em 3 meses. Então, assim, sai da prescrição e a gente entra na autonomia, entra no autoconhecimento, no autocuidado, e eu acho que extrapola muita coisa. Ao contrário do que nós já falamos, eu, o João, e no programa que foi com o Eduardo, o que a gente está tentando fazer não é igual as pessoas acham que é fazer apologia ao sexo indiscriminado, não. Como dizia o Eduardo, o sexo já está aí. Né? Então o que a gente faz? É prevenir isso para que não piore, para que não aumente, para que não aconteça alguma coisa. Um acidente, a gente sabe que às vezes acontece, um preservativo furar, de acontecer, de encontrar e sair com alguém que não estava previsto, acontece. Agora, o sexo já está aí, ele já acontece sempre. O que acontece com PrEP, PrEP sob demanda, é só uma prevenção a mais, que você precisa fazer uso. Né? É a questão, a gente tem que abrir a mente, né? O preservativo, ele já existe há muito tempo, e ele sozinho, isolado, é a prova que a gente não conseguiu controlar, né, as infecções por vírus HIV e as outras ISTs. Eu lembro até numa pesquisa que eu fiz, quando eu apresentei uma aula sobre métodos de proteção, preservativo, de certa forma, é falada desde a mitologia grega. Tem uma passagem que fala do rei Minos, que era casado tinha uma esposa, falava que era Procris, né? Que ele traía a esposa. E aí, né, veio aquela ideia, a esposa amaldiçoou ele e falou assim que toda vez que ele tivesse relação sexual e chegasse ao orgasmo, ele ia liberar um monte de serpentes, aranhas, né? Então meio que amaldiçoou ele. Aí o que ele fez? Já naquela época, ele usou um preservativo. Ele pegou um dispositivo, que ele fala durante as relações, para evitar contaminar com essas
essas aranhas, serpentes, ou seja, é tão antigo essa ideia de prevenção só por preservativo, e infelizmente não é só ele que vai dar conta, porque se fosse pensar em tempo, não conseguiu. A gente tem que abrir a mente, a gente tem que entender que existem pessoas que não vão usar, né, que não vai se adaptar, mas então a gente tem que fornecer outras formas de proteção. E novamente, é mostrar o cardápio e tentar administrar o máximo possível. É essa a ideia. A consulta de PrEP, PEP, de PrEP não é uma consulta só pensando em prevenção de HIV. Ali é uma consulta de saúde sexual. Eu tenho que proteger meu paciente das diferentes ISTs que existem. Quando eu devo fazer exame de IST? Quando eu decido assim, por que eu decido? Como eu chego lá? Então, primeiro, se você teve uma relação desprotegida, você tem que fazer, né? Primeiro os exames para prevenção, fazer a PEP, então ali já começa a triagem. Agora, pelo menos uma vez no ano, tem que fazer uma triagem, né? 1, 2 vezes ao ano seria interessante você fazer essa triagem das diferentes ISTs. E toda vez que você se expor, você também fazer a pesquisa das diferentes infecções sexualmente transmissíveis que você possa vir a ter. Tá, eu acho legal assim, as pessoas pensarem que isso não é se expor, tá, gente? Você vai, às vezes, no seu infectologista ou você vai a um posto de saúde, isso não é se expor. Ah, eu não vou porque eu vou me expor lá. Pai, você se expôs com outra pessoa. Então, o que é que você precisa pensar? É a minha saúde. É só isso. Se a pessoa está lá e é um infectologista, todo mundo está lá por algum motivo, né? Então, assim, vamos pensar na saúde em primeiro lugar. E se você vive com uma pessoa, pensar na saúde dela também, né? Que eu acho que você não quer pensar na sua, na dela é mais importante. Então, vamos pensar na dela também, né? Eu acho que já começa aí. E o cardápio da prevenção combinada, eu tô falando muito desse cardápio porque quando você olha, ele é como se fosse de fato, você vai montar um combo do fast food, e aí você pega diferentes estratégias. Eu, por exemplo, como positivo, o que eu pego? Eu pego o meu tratamento indetectável, eu pego as vacinas, que eu já tomei todas as vacinas possíveis ali, e aí eu oriento com quem eu me relaciono, ou o tratamento, se a pessoa vive com HIV, ou a PrEP, tanto que eu falei hoje com a doutora, a gente até se encontrou antes. Foi. Eu tive consulta hoje com a Infecto, e aí eu falei pra ela assim, doutora, eu oriento todo mundo que passa na minha vida a fazer PrEP. Porque assim, não justifica hoje, porque se a pessoa teve relação sexual comigo sem camisinha, ela poderia ter com qualquer outra pessoa. Né? É porque na verdade o comportamento não é específico com uma pessoa, ele se repete, né? Então por isso é que é importante ficar assim. E a pessoa muitas vezes você vê que ela nunca fez um teste de IST na vida. E aí quando chega lá, a pessoa já tá com sífilis, entendeu? Porque é muito comum, né? Porque o HIV é um pouco mais difícil de pegar. Mas é uma coisa que é muito engraçada, a gente entrevistou aqui há um tempinho que muita gente chama médico de homem, né, gente? A gente entrevistou aqui um urologista. Depende, né? Não, desculpa, é porque é médico de homem. Porque até ele falou assim, não, eu às vezes sou chamado assim, eu nunca entendi. Agora, mas ele fala assim que uma das coisas mais difíceis, porque mulher ela tem uma rotina, ela vai ao médico dela, ela se brincar, ela marca até mais do que é necessário. O homem não, parece que tem que ser obrigado, sim. Parece que alguém tem que arrastar ele até lá, ou algum motivo muito grave para ele ir. Eu acho que principalmente na sua especialidade. Sim, existe um tabu, né, ainda, né? Na verdade, quando você vê, por exemplo, a incidência dos casos de HIV, a gente tem uma proporção de 2 homens para cada mulher. E isso vem do fato, simplesmente, que os homens têm uma maior tabu em se testarem, né, em procurar ajuda, isso na saúde, né? Esse número mostra isso pra gente, né? E quando se fala em infectologia, às vezes a pessoa tem medo, né? Não é pra isso, o médico tá ali pra te ajudar. Não sei se você já ouviu isso, mas tinha um negócio antigo que as pessoas, primeiro, elas não tocavam no nome de câncer, né? Elas não falavam, e não fala muito não que atrai. Eu acho que na cabeça de algumas pessoas tem isso até hoje, porque é incrível como é que a pessoa tem medo de fazer um exame. Se ela já começa aí, se ela tem medo de fazer um exame, é porque alguma coisa aconteceu ali. Eu acho que faz muito parte de uma questão cultural que os homens se protegem menos. Isso não é coisa só no Brasil não, tá? E se proteger, que eu digo, é se cuidar, né? Também, né? Fazer exame, fazer check-up. Isso a gente vê, por exemplo, tem um estudo nos Estados Unidos e Canadá, não é Brasil, Estados Unidos e Canadá, norte da América, que eles comprovou que homens
que vivem com HIV têm em média 2 anos de expectativa de vida maior do que homens sem HIV. E por que isso? Porque os homens que vivem com HIV vão no hospital e descobrem doenças cardiovasculares e câncer antes dos outros. Sim. Então, assim, para você ver que ela faz parte de fato de uma cultura que parece do Ocidente, né? Uma cultura de pouco autocuidado, né? As pessoas precisam fazer check-up, gente, porque tem algumas doenças que são silenciosas, tá? Quando você descobre, às vezes já tá na hora de às vezes nem tem muito jeito. Então, assim, é bom fazer um check-up de vez em quando, porque não é igual uma dor de cabeça que você sente, dor de estômago. Não, é silencioso, você não vai perceber. Agora, tem algumas outras coisas. A gente já ouviu falar em vacina não, a injeção, né? De longa duração. De longa duração, da PrEP, por exemplo. Sim, a gente tem o que a gente fala lá fora de long action, que são as medicações de longa duração, né? A gente tem já a PrEP injetável lá fora, né? Aprovada, só que a gente não tem aqui no Brasil ainda. Mas é uma medicação que você injeta e tem de 2 em 2 meses faz essa prevenção. É eficaz, é segura, lá fora dos Estados Unidos é feito. Aqui no Brasil a gente ainda não incorporou, porque a gente tem que ver a questão de logística, né? Como é que isso vai ser feito, incorporado ao SUS, o custo, né? Tem que ter toda essa questão. Mas a gente já evoluiu já para essa questão de longa duração, tanto na prevenção até mesmo quanto no tratamento também. A gente tem opções de longa duração. Como que... Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi de outras pessoas e algumas me fazem, pergunta isso. E o efeito colateral da PrEP? Tem? Porque eu já ouvi falar que é muito, se tiver, muito pouco. Sim, toda vez que você toma medicação não é água, você pode ter algum efeito colateral. O que eu posso dizer é que a PrEP, com a minha experiência, é raro, não, assim, o que acontece geralmente são sintomas toleráveis no início, às vezes a pessoa fala, pode ter uma alteração do ritmo intestinal, às vezes pode dar um pouco de alteração no estômago, não é todo mundo que sente isso, e o que eu falo para os pacientes, persista no uso, prefira ingerir com barriga cheia, Que passa, né? Que passa, os transtornos passam, os benefícios ficam, é bem isso. E isso é uma pergunta também com relação a isso, existe alguma informação sobre a PrEP por demanda dá mais efeito colateral? Quem tem predisposição para efeito colateral, né? A PrEP por demanda dá mais efeito colateral do que a PrEP contínua? Essa diária? Pelo fato de eu, tipo, fico sem medicamento uns dias, depois eu volto... Por estar fazendo dose de ataque. Não vejo... Pelo menos quando eu comparo os meus pacientes de PrEP diária e PrEP sob demanda, a questão de efeitos colaterais, eles não tem muita discrepância, não. Não vejo esse relato. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho com a PrEP é a questão de possibilidade de fazer alteração renal. É um evento muito raro, mas aí eu tenho que falar porque... É outra coisa que eu te pergunto. Mas tem que ser dito para os pacientes entenderem que eles precisam ser acompanhados por médicos para fazer a periodização dos exames. E a gente não tem nenhuma surpresa, porque quando eu faço esses exames periódicos, se porventura tem uma alteração renal, eu suspendo, vida que segue, o rim volta ao normal, a gente não tem um prejuízo renal. O que eu vejo às vezes que para as pessoas que fazem o PrEP sob demanda, o risco de lesão renal é menor. E quando você suspende por causa disso, você suspende até o rim melhorar e a pessoa pode voltar ou ela não pode voltar assim, a tomar? É uma série de fatores, né? Em alguns casos, quando eu vejo a questão de vulnerabilidade, né, o risco-benefício, né? Eu tento reintroduzir, mas eu acompanho, né? Mas se esse paciente ele tem uma lesão renal por PrEP, que infelizmente pode acontecer, existe uma síndrome que está ligada ao tenofovir, que é a medicação, aí infelizmente eu não posso continuar com essa medicação. Existe uma outra coformulação que é menos nefrotóxica, existe, só que o SUS ainda não libera ela. Ela tem que ser comprada por fora, né, no particular, que seria a opção. Mas infelizmente eu já tive casos de paciente que realmente teve uma intolerância renal à medicação, não dava para reintroduzir e infelizmente não deu. Mas como ele falou, tirou o medicamento, o rim volta ao normal, entendeu? Não é algo permanente. Não é algo permanente. Por isso que eu volto a falar. Por isso que eu perguntei se podia voltar a tomar. Com o medicamento, né? Mas depende. Depende, eu tenho que ver como é que... Se essa lesão... Porque quando aparece uma lesão renal, eu tenho que avaliar. Será que é da medicação? Será que não é porque é um paciente que já é hipertenso, já é diabético, e aí ele não está compensado dessas outras? Eu tenho que fazer um screening de exame, avaliar caso por caso, né?
E por isso, volto a dizer a importância de fazer os exames regularmente, fazer acompanhamento com o médico, para a gente poder manejar da melhor forma possível. É uma coisa que você quer melhorar a sua saúde, então você tem que continuar tomando conta dela. Porque essa era a minha dúvida, porque eu já tinha ouvido isso, mas todo mundo me fala a mesma coisa, que é assim, quando acontece é muito pouco, é muito raro, né? É muito raro entre as pessoas. E aí a minha dúvida era essa, porque eu já tinha ouvido isso que você falou, que quando para, o rim volta normal. Sim. Só que eu nunca ouvi assim. E pode voltar, né? Que é o que você acabou de explicar. Tem que avaliar cada caso com caso. Se for uma lesão que é característica, lesão renal por tenofovir mesmo, aí não dá, né? Pra gente retornar. Agora, se eu ainda estou em dúvida, será que é porque é uma outra causa? Aí eu tenho que pedir exames, avaliar e até posso reintroduzir, dependendo. Tá igual, e por exemplo, a pessoa começou a tomar hoje. Em quanto tempo ela já está protegida? Essa pergunta é ótima. Quando a pessoa vai iniciar a PrEP diária, eu sempre falo, a gente vai fazer uma dose de ataque, 2 comprimidos. Por quê? 2 horas após dessa dose de ataque, eu já começo a ter uma proteção. Isso para os homens. Para aqueles que produzem estrogênio, fazem uso de hormônios femininos, a conversa é outra. Precisa de usar no mínimo 7 dias para a gente ter a proteção. E antes era esse o protocolo, né? Antes era 7 e 9, né? Isso. Antes era 7 para sexo anal e 9 para sexo vaginal. Então quer dizer, por exemplo, se a pessoa tem a dose de ataque dela hoje... 2 horas depois começa a proteção. Ótimo. É que antigamente você tinha que esperar 7 dias, porque não tinha dose de ataque. Também, na verdade, os estudos não comprovavam que 2 horas depois de 2 comprimidos você já ficava protegido. Então, tanto que hoje, se você vai no centro de saúde e vai lá com o Taiguara, por exemplo, ele já vai te falar, começa com 2 comprimidos e você continua, né, seguidamente. Então, assim, tomou os 2 comprimidos, no mesmo dia você já está protegido. Gente, a ciência tá demais. Sim. Mas a gente vê aí pela Covid, né? Tanto que foi rápido, a hora que veio a vacina, aí já vieram várias vacinas, né? Uma dava um efeito mais diferente que o outro, mas tudo bem. Mas protegia, não deixava as pessoas morrerem, né? E funcionou para todo mundo, né? Então, assim, a gente vê que são diferentes e também vai de pessoa para pessoa, vai de como que a pessoa está de saúde na época, vai se já tinha alguma coisa pré-existente no rim. Então tudo depende, gente. É para isso que existe exame. Eu acho que tem exame, não é? Antes de começar, mesmo pelo SUS, ele se pede exame. Os exames para antes de começar a medicação, você está falando sim, a gente tem que pedir, a gente faz uma avaliação. Porque uma das contraindicações de iniciar a PrEP também é aquela pessoa que tem, a gente fala, uma taxa de filtração glomerular, que é função renal menor que 60. Que é uma conta que a gente faz. Porque assim, a gente pensava que às vezes você ia lá, fazia aqueles testes normais de IST, mas muita gente não sabe desse negócio, eu descobri isso também, que muita gente não sabe desse negócio de testagem de outras coisas, tipo rim, né? Sim, a gente tem que fazer os outros exames, sim, todo um screening. Até para quando a pessoa vai começar a PrEP também, a gente tem que fazer os testes rápidos, né, de HIV, para garantir que ele não tem vive com vírus, então a gente pode fazer a PrEP, e ela não pode ter tido relação sexual desprotegida dentro dos últimos 3 dias, porque aí eu tenho que indicar a PEP para ela, por exemplo, né, eu não posso perder tempo, então tem que ser avaliado, então a gente tem que fazer uns exames, a gente aproveita uma janela de oportunidade para testar sífilis, hepatite B, hepatite C, então a gente tem todos esses exames. Que é por isso que a gente fala que a pessoa está mais saudável do que uma pessoa que ela chega lá quando a pessoa entra no programa, que eu até costumo dizer de programa de PrEP, né? Quando a pessoa está dentro do programa de PrEP, cara, ela está ligada ao SUS. E ligada ao SUS, você tá tendo um screening, como ele falou, do seu corpo todo. E aí, na oportunidade que você tá lá, você pode comentar que você tá, por exemplo, eu já vi casos de descobrir diabetes, de ter que tratar pé diabético de pessoa que iniciou a PrEP, porque chegou lá e verificou que a pessoa estava com lesão causada por diabetes, não tinha nada a ver com a PrEP. Então já tratou aquilo, já entrou num outro programa, né? E esquece essa coisa de que às vezes o atendimento do SUS é ruim. Esquece isso, sabe por quê? Porque isso aí é um dia a dia normal de um atendimento de um posto de saúde. Mas se você for lá para uma coisa específica, você pode ver que quando você pode ir, para quem vai ao SUS, você vai ver que às vezes é difícil você começar a ser atendido. A partir da hora que você foi atendido, você vai ver que o atendimento é outro. Então, assim, é muito cuidado. Eu tive Covid e o SUS me ligava todo dia. E com uma educação e com umas perguntas muito assim, todo dia tinha uma pergunta diferente, sabe? Então você via que não era aquela coisa mecânica do negócio.
Então, assim, é acreditar num sistema de saúde que funciona, gente. E funciona mesmo, porque não é um medicamento barato, né? Não é, ele é entregue pelo sistema de saúde. Você não chega lá e pega, você tem um cuidado, as pessoas têm um cuidado com isso, você faz exame, que a gente está falando aqui, é uma forma de cuidado, né? Até agora, você quer falar mais alguma coisa? Você quer fazer algumas considerações? Você também, João? Quem quer falar primeiro? Fala você primeiro. Não, acho que assim, é importante a gente estar falando sobre os métodos de prevenção, né? É muito interessante prevenir, né? E também buscar o atendimento médico no tratamento também, né? Eu acho que é importante falar também de questão de quebra de estigmas, né, com relação a tabus sexuais, entender também que quando você faz um diagnóstico também, a gente tem o tratamento, é possível viver bem com HIV, ter uma vida de qualidade, a gente até usa a sigla PV-HIV, que é a pessoa em primeiro lugar vivendo com HIV, ou seja... Sim, dá pra provar 23 aninhos com essa carinha de bebê ainda. E o tratamento é um tratamento... Então, não tem que ter medo de procurar o atendimento com o infectologista, né? De buscar o diagnóstico, buscar o tratamento. Uma pessoa hoje que trata corretamente, ela é indetectável, né? E que é importantíssimo a gente sempre frisar isso, que indetectável é intransmissível, né? É uma pessoa que não transmite, é muito mais seguro você ter relação com uma pessoa que sabe o que tem, que faz tratamento, do que você não sabe procurar saber o que você tem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de tabus com relação ao HIV, à saúde sexual, e procurar sempre um médico, alguém para gerenciar essa saúde. Eu queria dizer em si, né? Eu queria dizer assim, eu estou muito feliz de falar com você, assim, de te ouvir, porque você usou até a sigla PV-HIV, que é a mais atual, né, que está mais atualizada. E para não ficar repetitivo do que você falou, eu falar mais assim dessa coisa do diagnóstico mesmo, que eu acho que as pessoas que vivem com HIV, que são diagnosticadas com HIV, muitas vezes vem aquele medo todo de morte, né? Aquela coisa que dá, é verdade que ainda morrem pessoas do Brasil, infelizmente, né? Mais de 10 mil pessoas ainda morrem, mas essas pessoas morrem ou porque descobrem muito tarde, ou porque se recusam a aceitar o diagnóstico, não aderem ao tratamento, então está sempre relacionado a uma falha, né? Ou foi a falha do Estado ao não encontrar essa pessoa, ou a falha da pessoa em não procurar o tratamento. Mas é muito possível, tem uma amiga minha que chama Márcia Rachid, que escreveu um livro muito legal, que eu digo que o nome do livro é Sentença de Vida. E ela diz que antigamente, de fato, o HIV era um diagnóstico de AIDS, né? Já de doença avançada, era um diagnóstico com uma sentença de morte. Hoje não é mais e não precisa ser. Então ninguém precisa morrer de AIDS mais, né? É muito triste quando a gente vai fora do Brasil, porque fora do Brasil as pessoas ainda não sabem muito bem como a gente funciona, mas eles escutam falar que o Brasil é exemplo de tratamento, com os melhores medicamentos, com o melhor atendimento no SUS, no sistema de saúde público completo. E a gente fala que perde 10 mil pessoas por ano. Eles falam, mas como? Você vai falar preconceito e estigma. Então, assim, é o peso que tem de carregar HIV. Infelizmente, apesar de a gente fazer comparações com diabetes e com hipertensão, não é a mesma coisa, né? A gente faz essa comparação no termo de ser doenças crônicas que a gente precisa de tratamento. Mas são doenças completamente diferentes quando você fala de carregar o peso. Sim. As pessoas não têm vergonha de falar que são hipertensas, mas as pessoas ainda têm vergonha de falar que vivem com HIV, né? Então, para isso é que eu acho que as pessoas precisam se mover. Não precisa contar para todo mundo, né? Como a gente falou aqui com o nosso amigo advogado Tiago. Você tem direito ao sigilo, pode manter isso guardado. Existem diversos grupos de pessoas que podem te ajudar a falar... porque não necessariamente você precisa, às vezes você não tem condições de fazer terapia, você não tem condições de ter um psicólogo, mas tem grupos que ajudam. Exatamente, tem grupo de pessoas. Procurem. Tem grupos, pode ser. Eu queria falar uma coisa também, a gente precisa também, a gente ainda tem gargalos, né? Quando se fala de alcançar certos grupos, né, que estão mais vulneráveis. Quando a gente vê estudo da epidemiologia da HIV/AIDS, a gente vê que ela é mais comum, infelizmente, a gente tem uma alta incidência nas pessoas trans, né, nas pessoas negras, né,
pretas e que têm uma menor escolaridade. A gente tem um gargalo muito importante nisso. Então a gente precisa de políticas públicas para alcançar também essa população que está mais vulnerável. E eu vejo, até às vezes me frustro, porque eu vejo no meu dia a dia onde é que estão essas pessoas. Elas não chegam, são poucas que chegam até mim. Eu sinto que está faltando ainda, né, políticas públicas para alcançar essa população que é mais vulnerável, mais marginalizada muitas vezes, né? E que a gente precisa, então, hoje o programa é bom, mas a gente precisa avançar também, em pensar em cada vez alcançar mais esses que são mais vulneráveis, que não estão chegando até ao SUS, para a gente poder alcançar e quebrar esses gargalos. Você acha que talvez a política pública não esteja abrangendo tudo? Ou também, que eu acho muito que depende de cada pessoa. Você falou às vezes da baixa escolaridade, às vezes ela não tem, ela está lá no interior, igual a gente falou, que ela não tem acesso. Isso. Mas eu acho que só a política pública sozinha, não estou defendendo, tá, gente? Política pública. É porque eu acho que só a política pública sozinha não dá conta. Não, né? também acho que não. Por mais que se faça, não dá conta, né? Precisa do apoio de todo mundo e da pessoa se conscientizar que ela precisa. Sim. Né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de diferentes tipos de vulnerabilidade. Tem a vulnerabilidade, por exemplo, se você é um homem gay que vive numa família que é extremamente machista, preconceituosa, ali você já tem uma vulnerabilidade ali da pessoa mesmo, né, com o meio dela. Se você está num lugar que existe, às vezes a gente fala um patriarcalismo, né, muito conservador, isso também torna mais vulnerável. Se você está num local que não se fala sobre prevenção, ali é um outro nível também de vulnerabilidade. Mas você está num lugar que não tem saneamento básico, isso, é um outro tipo de vulnerabilidade. Isso, né? E às vezes tudo isso é somado. Isso, não é simples, é complexo. E aí quando a gente fala disso, que eu falei para vocês que é silencioso, porque igual uma pessoa que às vezes ela não tem saneamento básico, ela também não vai se perceber tendo alguma coisa, porque é silencioso. Então assim, você tem um SUS em algum lugar. Uma hora ou outra na sua vida você precisa falar assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Sim. E se você descobre que você tem e não quer fazer nada, não se relacione com ninguém. Porque senão, se você não quer fazer, decidiu. Não, é porque não tem jeito, né? A gente vive sociedade. Então, porque senão você não quer se cuidar, você descobriu, mas você não quer se cuidar, você está matando outra pessoa, né? Que não tem nada a ver com a história. Agora, é porque eu conheço um caso assim de uma pessoa muito próxima que fez isso. Então, assim, não é tão simples você... eu não quero tratar. Então, se eu não quero tratar, então também não se relacione com alguém. Mas procura ajuda. Procure Eu acho muito. que tem que procurar ajuda. Porque você não quer tratar, mas enquanto você não está se tratando, procure outro tipo de ajuda. É porque às vezes ele não está se tratando porque ele não consegue aceitar a doença. Que é muito difícil às vezes para algumas pessoas. O falar igual eu falo no YouTube para pessoas assim que eu nunca vi na minha vida, isso não é a maioria. É uma muito pequena minoria. Né? Então essas pessoas elas precisam de ajuda. A doença é complexa, tem todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais por trás, né? Não a gente tem que, como é que eu falo, cuidar dos nossos pacientes com essa visão geral, né? Não só focar na doença, mas focar nessas outras questões sociais, psicológicas. E eu acho que o social, o preconceito é pior, né? Eu acho porque você não vai... Não tem um remédio para ele. Não, né? E o HIV não é uma doença clinicamente difícil de tratar. E pouquíssimas pessoas são abertamente assim, igual o João, fala abertamente sobre isso. Então, assim, ela acha que se ela foi diagnosticada, as pessoas vão descobrir. E outra coisa, quando você vai digitar lá no Google, pessoa com HIV, o que vai aparecer? Né? Os povos gostam do morto, né? Ele gosta daquela coisa ruim, negativa. E a realidade não é essa. Mas infelizmente faltam pessoas, assim, que eu acho assim que lutem mais igual você faz, põe a cara a tapa, assim, porque a gente sabe que é difícil também, né? Tem aquela questão, porque existe ainda um preconceito, um estigma. Melhorou, quando a gente pega dos outros, desde o início da pandemia, melhorou, mas existe, de fato, ainda. E por isso que eu acho, Nicolas, que aí fazer um jabá aqui pro programa, né? É que programas como esse, oportunidades que a gente tem de falar abertamente sobre isso, devem ser reverberadas.
Porque o problema, um dos problemas, inclusive, nessa vulnerabilidade que ronda é a falta de informação que não chega nas pessoas. Então, as pessoas podem ajudar, porque é sim um compromisso de todo mundo. Não é um compromisso de quem vive com HIV ou dos médicos, né? É um compromisso de toda a sociedade, porque isso pode estar chegando do lado da gente. Então, todo mundo tem que compartilhar as informações, compartilhar os programas que vêm, compartilhar conteúdo de qualidade, evitar compartilhar fake news. Então, sempre tá tomando cuidado para que a informação chegue lá naquela população mais vulnerável que o Dr. Taiguara falou, né? Que é de chegar lá naquela informação naquele lugar que a pessoa que não sabe que existe o indetectável igual ao intransmissível. Isso. Que é o básico. Justamente a pessoa, ao contrário do livro, a pessoa acha que é uma sentença de morte. Não, uma sentença de vida, porque pode de fato mudar a tua vida a partir daquele momento, mas para melhor. Gostei dessa sentença de vida. Ela é ótima. Porque olha, gente, as redes sociais de todas as pessoas que a gente conversou aqui aparece para vocês podem seguir o João. Lá no do João vai ter o canal dele, né? Vocês vão encontrar. Do Taiguara, o Taiguara tá aí, vocês tentem ter o maior número de informações, não só para você disseminar essas informações para as pessoas, igual o João falou, passe isso para as pessoas, compartilhe isso e tire as suas dúvidas com quem você puder e não só no Google, tá? Isso. Porque lá no Google, se você tiver uma tosse e vai lá, você vai morrer. Você tá com então você não vai lá, não. Todo mundo tem um amigo que é médico, todo mundo tem uma amiga que é enfermeira. Então, qualquer dúvida, começa a perguntar para essas pessoas ou vai para as redes sociais e siga um conteúdo sério, igual dos dois, igual das pessoas que a gente trouxe aqui. Tá? A gente fala que essa talvez tenha sido a nossa última entrevista, que a gente quis fechar como infectologista, mas a gente sabe que as pessoas já estão pedindo para trazer algumas pessoas de volta, tipo o Eduardo. Tomara, né? Eu sei que o João eu posso contar com ele agora. Taiguara, eu sei que a agenda dele é complicadíssima, mas a gente vai. Eu vou marcar uma consulta com o Taiguara lá. E a gente vai com a câmera. E a gente vai com a câmera e entra dentro do consultório. É isso mesmo. Então, assim, não é uma sentença de morte de jeito nenhum. Então, assim, se cuidem, tá? Faço questão que vocês se cuidem. Entrem em contato com a gente, conversem com a gente, mandem suas dúvidas, assistam o João. Então, vocês vão gostar dos conteúdos de todo mundo que passou por aqui, tá bom? Obrigado, João. Obrigado, querido. Obrigado, Taiguara. Eu que agradeço, obrigado. Pensem em tudo que a gente falou, tá? Aguardo vocês no próximo programa.